Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nós estamos começando um podcast para falar de governos eclesiásticos. É o início de muitos assuntos que nós iremos discutir de agora em diante. E eu quero que você que está nos assistindo preste bem atenção nos ensinamentos, nas palavras que vão ser ditas aqui, que eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a sua vida. Eu quero já apresentar os nossos convidados, né? Eu sou o Paulo César, pastor da Igreja ICER de Varinhas. Eu quero apresentar o pastor Fábio, né, que é pastor da PIB de Paimeiras, em Itaquá, com formação em mestrado, em teologia, é professor de filosofia no ensino público. Dá uma saudação aí, pastor Fábio. Olá, gente, boa noite, graça e paz. De fato, como estou sendo apresentado, além de professor de filosofia, também sou professor de história, professor de ética, professor de sociologia na rede pública, sendo ela na ETEC e no Estado, e também presido uma escola de teologia a nível de básico e médio, que inclusive hoje a gente está oferecendo numa outra modalidade. Amém. Apresentar para vocês também aí o pastor Waldenberg, é o pastor da Igreja Cristã Evangélica de São José. Pastor Waldenberg é formado pela CTCEB, Seminário Cristão Evangélico do Brasil, em Anápolis. Pastor Waldenberg, dá uma saudação para o povo aí. É muito honroso para mim estar com vocês. E eu espero aprender com vocês, com a sabedoria de vocês. Como eu já falei, eu me sinto sentado entre príncipes. Deus os abençoe. É profético. Amém. Nós temos aqui também o pastor Nilo, né? O pastor Nilo é pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com formação em mestrado, em teologia e filosofia, além de ser professor aposentado da rede pública em vários tipos de disciplina, como história, português, filosofia e mais alguma coisa. Pastor Nilo, se apresenta para o pessoal aí. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. É importante a gente entender que estamos aqui para aprender e trocar ideias, né? As coisas não são fechadas, né? Os assuntos eles são amplos e nós estamos aqui para tentar entender o outro, compreender o outro, entender as várias possibilidades e também responder as perguntas que são importantes. Então eu agradeço estar aqui presente, agradeço o pastor Paulo César que nos convidou, que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Amém. Nós estamos com o pastor Marcos, né, que é o meu pastor presidente da minha igreja. Pastor Marcos, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu me sinto honrado por estar aqui na presença de homens, né, letrados, né? E tive o privilégio também de fazer teologia já há muitos anos, né, no Instituto SEMP, do pastor Henrique de Coque. Tivemos o privilégio de nos formar ali e para nós é um privilégio estar aqui nesta noite também. Sou casado, pai de 3 filhos abençoados, não é? E tenho o privilégio hoje de estar pastoreando a ICER, ali da igreja sede, né, de Mogi das Cruzes. E hoje, não é, eu e o pastor Paulo, nós temos o privilégio também de estar como pastor presidente e o pastor Paulo como vice-presidente do ministério. E para nós tem sido realmente um grande desafio, não é, tratar dessas questões, porque o pastor presidente anterior, 45 anos cuidando do ministério, não é, e de repente a gente assume, né, o ministério, né, num momento assim um pouco turbulento, né, problema de saúde dele e tudo, mas Deus tem nos dado graça, nós temos aprendido, nós temos realmente sido trabalhado, não é? Assim como a palavra de Deus diz, né, que um ferro afia o outro ferro, né? Assim um irmão também afia o outro irmão, né? Então nós temos vivido um tempo realmente de trabalho, de aprendizado.
Então eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, por ter nos dado realmente vida, saúde, e estarmos aqui. Para mim é coisa nova estar aqui, né? Não tem essa familiaridade com o microfone, né? Em podcast, até o nome a gente não tem muita familiaridade de falar. Mas é um privilégio estar aqui, conhecer, né, mesmo de longe, o pastor Vanderberg, né? Privilégio, né? Que inclusive a sigla da igreja dele é a mesma nossa, né? ICER, né? É um privilégio para nós, né? E quero também, né, agradecer também o pastor Nilo, né, o pastor Fábio, né, o pastor Paulo, por ter me convidado para estar aqui nesta noite. Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe. Nós estamos com o presbítero Reginaldo lá nos bastidores, presbítero Reginaldo. Então, nós vamos começar, irmãos, conhecendo governos, né? Para a gente falar alguma coisa dos governos, né, um por um, nós precisamos fazer um apanhado dos tipos de governo. Então, eu passar a palavra para o pastor Fábio, tem muita propriedade para falar do assunto. Pastor Fábio, fica à vontade, tá? Ok. Mais uma vez, né, eu esqueci de expressar a minha palavra de gratidão, né? Todos expressaram, fiquei até com vergonha. Mas eu quero começar agradecendo o pastor Paulo, hoje pastor. Quando eu o conheci ainda não era pastor, né? Hoje, com convicção da sua chamada, hoje está exercendo o seu ministério. Tem sido uma bênção, tem dado testemunho da intervenção de Deus, abençoando seu ministério. Eu me sinto honrado porque, com a graça de Jesus, tive o privilégio de ajudá-lo na compreensão da Bíblia à luz da teologia. Não sei nem se dá ainda para ser chamado de professor dele. Mas é muito bom estarmos aqui, conhecendo o pastor Nilo também, que eu só de ouvir falar, né, mas não conhecia. E hoje está tendo o privilégio de conhecê-lo, né? Para mim é um privilégio. E o pastor Marcos também. É Marcos ou Márcio? Marcos. No plural. No plural. Porque tem um Marcos no singular, né? Italiano. Apesar de ser um. O Marcos no plural, que é o pastor do Paulo, do pastor Paulo. E também, de longe, né? O pastor Vanderberg, é isso mesmo? Valdenberg, né? Valdenberg. Isso. Acertei, né? Que mesmo de longe estamos nos conhecendo e para mim é um privilégio muito grande. Eu já percebi que eu sou o menor aqui em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então não se trata de um debate, é apenas um diálogo, né? É apenas uma discussão salutar. Vamos falar sobre modelos de governo eclesiástico e para quem está nos acompanhando, a ideia é talvez lhe ajudar a compreender um pouco melhor ou participar conosco mesmo distante, porque a proposta é exatamente essa, né? Inclusive, eu fico muito feliz porque esse é um primeiro, segundo o pastor Paulo, de uma série que teremos e, quem sabe, essa é uma porta aberta para a gente tratar tantos outros temas e ajudar, e quem sabe, não somente ajudar, mas contribuir para compreender tantas temáticas que nos desafia hoje nos dias modernos, né? Que são, inclusive, há temáticas odiernas que deve ser tratada à luz da Bíblia, à luz da teologia, por nós pastores, que somos homens públicos, que estamos inseridos na sociedade e que temos que dar resposta também e temos que, de alguma forma, nos posicionar. Mas o tema de hoje não é um tema exatamente a nível de sociedade, é mais de forma direta não, indireta sim, mas é muito mais interno, né? Trabalha muito mais a questão dos modelos de governo que formam hoje as diversas denominações da eclesiástica ou da igreja. Então, foi me dada a oportunidade de falar dos modelos de governo, né? Eu quero começar dizendo que, à luz da Bíblia, a igreja ela tem duas naturezas. A igreja ela é simultaneamente um organismo, porque ela misticamente ela é o corpo de Cristo, e ela é uma organização, porque ela é uma pessoa jurídica, tem responsabilidades sociais, tem responsabilidades morais, políticas e etc. Então a igreja existe em duas dimensões. Ela simultaneamente ela é um organismo e também é uma organização. E como organização, ela precisa ter um modelo de governo, porque afinal de contas ela é de fato uma organização. E antes de apresentar os 3 modelos de governo, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: qual o modelo de governo apresentado para a igreja no Novo Testamento?
Essa é uma pergunta até simples de responder, porque de forma muito clara, né, o Novo Testamento não oferece nenhuma definição formal de governo para a igreja. No Novo Testamento não havia um padrão uniforme de governo de forma explícita, direta, absoluta, né, para a igreja. Inclusive, no Novo Testamento não havia nem essa ideia de denominações, né? Isso vai surgir posteriormente. Não há um modelo de governo definido no Novo Testamento. No tocante a governo, o Novo Testamento não oferece linhas mestras absolutas de governo. Então isso precisa ficar muito claro, né? Porque se tratasse de um debate, o debate já estaria vencido, porque aqui a gente não poderia, à luz da Bíblia, defender, olha, o modelo de governo atestado pelo Novo Testamento é esse e acabou. Não, a gente não tem. É claro que a gente vai encontrar indícios, né, que se aproximam de determinados modelos de governo adotados pelas igrejas hoje, inclusive para todos os modelos, há respaldo para todos aqueles que defendem, né? Então, nem se trataria realmente de um debate, porque se nós tivéssemos que discutir à luz da Bíblia, o debate já estaria encerrado. A discussão é muito mais a nível de tradição, é muito mais a nível de história do que mesmo de Bíblia. Como era a igreja no Novo Testamento? A igreja no Novo Testamento, ela era nada mais. Jesus deixou uma equipe de líderes, né, que agiam conjuntamente na liderança da igreja primitiva, e inicialmente não havia hierarquia entre eles, né? A hierarquia entre ministérios, entre pessoas. Esse modelo não existia quando Jesus inaugurou a sua igreja no Novo Testamento. Inclusive, a igreja se reunia em lares informais, a igreja se reunia em lares comunitários, né? A igreja se reunia de forma espontânea, não havia esse modelo de catedrais, de grandes templos como existe hoje. A igreja primitiva, principalmente do primeiro século, né? Porque quando se fala de igreja primitiva, a gente vai basicamente até o terceiro século, porque quarto século surge a igreja católica. Então, no primeiro século, a igreja do primeiro século, a partir de Jesus, depois da sua ascensão, era uma igreja que se reunia em lares informais, em lares comunitários, de forma muito espontânea. Então, a gente não tem uma estrutura governamental para essa igreja que está iniciando. No Novo Testamento, na verdade, havia uma espécie de governo teocrático. O que é teocrático, né? Crático é governo, teo é Deus, era uma forma de governo divino, ou seja, o Senhor fazia valer a sua vontade por meio dos ministérios, por meio de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas. A igreja estava sob a autoridade dos apóstolos, a autoridade espiritual dos apóstolos no Novo Testamento, e o Senhor Jesus governava a igreja por meio desses ministérios, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e etc. Mas, afinal de contas, como surgiu essas modalidades de governo que existe hoje na igreja? Na verdade, à luz da história, esses modelos de governo foram se desenvolvendo paulatinamente ou gradativamente, conforme a realidade histórica da igreja foi mudando. A gente vai ter perseguições, a gente vai ter uma série de contextos que vão sendo alterados, a igreja se expande em culturas e contextos diferentes. Então isso acaba gerando a necessidade da igreja aderir a uma forma de governo, se estruturar, de modo que isso vai gerar os modelos de governo que nós temos hoje. É preciso ressaltar que a primeira forma de modelo de governo que vai surgir, que até hoje prevalece, é o modelo episcopal monárquico, que surge com a Igreja Católica, com o imperador Teodósio no IV século, por volta do ano 381. Para quem está nos assistindo, né, a Igreja Católica nasce institucionalmente, né, com Constantino no início do IV século, mas ela é estritamente organizada, oficializada
com Teodósio em 381. Devido às reclamações internas dos autênticos cristãos que perceberam que o cristianismo estava se fundindo com o paganismo, então Teodósio vai lá e organiza a Igreja do Império, de modo que é denominada de Igreja Católica Apostólica Romana. Católica quer dizer universal, porque de fato a partir daquele momento seria a Igreja do Império Romano. Apostólica, porque pressupunha que estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, e romana, porque nasce realmente na capital do Império Ocidental, da Roma do Ocidente, que era Roma, Itália e etc. Então, o modelo de governo inicialmente adotado é o episcopal monárquico, né? Porque vale ressaltar o seguinte, que a igreja nasce institucionalmente, a católica, no IV século, mas ela dogmaticamente ela vai sendo construída até meados do século XX. O último dogma da Igreja Católica se encerra no Vaticano II, em 1950. Então a Igreja nasce dogmaticamente ao longo da história, a Igreja Católica, por favor, Igreja Católica. E no IV século ela nasce como instituição, e nesse momento nasce o modelo episcopal, né? O primeiro modelo de igreja, o primeiro modelo de governo. Mas ainda antes de falar desse modelo de governo e apresentar os demais, eu também quero acentuar a importância do governo eclesiástico, porque você pode estar perguntando, mas qual a necessidade de discutir isso, né? Qual que é a importância disso, né? Tanto temas para se debater, para se discutir melhor, para dialogar, por que trazer governo eclesiástico? Primeiro porque nenhuma igreja, ela não pode existir sem governo. Hoje, por necessidade compulsória, ela precisa ter um modelo de governo. Por quê? Primeiro porque para elaborar o seu estatuto, ela precisa definir o seu modelo de governo. Segundo, é o modelo de governo que vai estabelecer como funciona a diretoria dessa igreja e como ela será administrada. Então, você não pode simplesmente inventar um nome qualquer e abrir uma nova denominação sem que ela tenha um modelo de governo definido. Aliás, para que uma igreja não seja pirata, nem ela seja imperceptível dentro do contexto de uma sociedade legal, ela precisa ter estatuto, porque o estatuto é uma espécie de certidão de nascimento da igreja. E nesse estatuto precisa ter lá o modelo de governo que essa igreja precisa apresentar. Toda igreja precisa de uma forma de governo. É importante para a elaboração do estatuto. Influencia diretamente na elaboração do estatuto da igreja. Descreve a sua forma, como ela será administrada. O governo trata da organização da igreja, porque a igreja, como eu já disse, ela é uma organização. Inclusive, o tipo de governo facilita o desenvolvimento da obra do Senhor, né? Independente de qual seja, né? Então, o modelo de governo vai definir de forma muito clara onde reside a autoridade dentro da igreja e quem deve exercê-la. Então, por isso que essa temática parece ser simples, mas ela é de extrema relevância, ela é de extrema importância. Então, para você que está nos acompanhando, você precisa entender que não é um assunto supérfluo, né? É um assunto muito relevante, principalmente hoje que há, lamentavelmente, uma ignorância predominante dentro do contexto evangélico com relação a essa temática, que embora todos estejam inseridos no modelo de governo, mas a maioria não sabe de nada disso, não compreende nada disso, não sabe nem o que é estatuto, não sabe nem como uma igreja nasce, e para quem pastoreia, para quem é obreiro, inclusive para quem é membro, precisa saber um pouco sobre isso, né? Então, quais são os governos? Quais são os modelos de governo hoje que sobressaem os predominantes, né? Existem 3 governos básicos, né? 3 governos que são os mais expressivos. O episcopal, o que também é chamado de monárquico, que nasce exatamente no IV século com a Igreja Romana. Nesse modelo, os principais ministros são os bispos, os outros ministros são presbíteros e diáconos. A autoridade é presidida pelo bispo e inclusive o bispo é o governo centralizador, né? O modelo de governo, quando é o episcopal monárquico, principalmente, o governo centralizado numa única pessoa, no bispo, no caso, por isso que é chamado de episcopal, porque a palavra episcopal vem da palavra episkopos, que quer dizer bispo, né? Então, esse bispo, no modelo episcopal monárquico, ele tem autoridade absoluta sobre uma igreja nacional e até mesmo internacional. Os bispos, inclusive, cuidam de um grupo de igreja, né?
E nós temos vários modelos de igrejas assim. Inicialmente o monarca, a igreja romana, depois a igreja ortodoxa grega. A gente vai ter com a reforma protestante, né? Quando ocorre na Inglaterra a igreja anglicana, depois surge a igreja episcopal, a própria igreja luterana, parte dela, parte da igreja metodista também. Nós temos boa parte dos neopentecostais, ou se não a maioria deles, e algumas igrejas pentecostais que também adotaram esse modelo, né? Nessas denominações episcopais, existe hierarquia, inclusive entre bispos e pastores, né? Bispo é tido como superior. Então, resumidamente, esse modelo de governo é o modelo em que o episcopado é uma forma de governo onde o bispo é o chefe, ponto. Nós diríamos que o episcopado se resume, embora tenha suas subdivisões, né, o monárquico, o episcopal, sem que ele seja necessariamente monárquico. E nós temos outro modelo de governo, que é o presbiteriano e o oligárquico, né? A palavra é chamada de oligárquico porque é uma palavra de origem grega. O oligárquico é um modelo de governo da Grécia Antiga, que significa o governo da minoria, o governo de poucos, né? Onde o governo é centralizado num grupo pequeno de pessoas. E é chamado de presbiterianismo porque nasce exatamente com essa ideia de que os presbíteros é que vão governar, será formado o conselho da igreja a partir dos presbíteros, ou com os presbíteros, né? Nesse modelo, o presbítero ele está entre o pastor e o diácono. Inclusive, historicamente falando, né, João Calvino é tido como o pai ou aquele que expandiu, né, esse modelo chamado presbiterianismo. Inclusive, João Calvino dizia que o ministério da igreja ele é quádruplo, né, que é formado por pastor, doutor, presbítero e diácono. A autoridade nesse modelo de governo não é da igreja, é do conselho. Presbítero, inclusive esse modelo de governo é o modelo de governo da própria igreja, que é chamada de presbiteriana, e de alguns pentecostais. Presbítero, inclusive, é o corpo eclesiástico governante da igreja presbiteriana. Inclusive, os presbiterianos, né, claro, né, com todo respeito, compreende que esse é o modelo mais bíblico, é o modelo mais equilibrado, até porque nesse modelo você não coloca muita carga sobre os ombros de uma pessoa, que é o caso do episcopal, e nem trata assuntos mais sérios com a congregação que muitas vezes não está preparada para lidar com assuntos mais difíceis, né? Então, de modo que é compreendido como sendo um modelo aí mais equilibrado entre o congregacional e o episcopal. Já o modelo congregacional ou democrático, como é chamado de congregacionalista ou independente, é um terceiro modelo de governo que diz que cada congregação local é autônoma, é independente. No regime congregacional não há hierarquia. Inclusive, é chamado de democrático porque democracia é uma palavra de origem grega, né? Um modelo de governo inventado pelos gregos, quer dizer governo do povo, né? De acordo com Abraham Lincoln, né? Um antigo presidente americano, tido como um dos melhores, né? Definiu de forma plena, dizendo que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. A autoridade soberana é o povo. Nesse modelo de governo congregacional, o povo é a maior autoridade, o povo é soberano, é o governo que reconhece a igualdade dos membros, decide qualquer assunto em assembleia, resolve tudo por maioria e, em alguns casos, até por unanimidade. Eu que sou pastor batista sei muito bem do que estou falando. Esse modelo de governo ele é praticamente hegemônico entre dois modelos denominacionais, que são os batistas e os congregacionais. Embora, né, alguns pentecostais já estejam adotando esse modelo e alguns também luteranos. E quais são os princípios, né, congregacionais, ou o princípio desse modelo de governo? Autonomia, porque a congregação é independente, ela não tem papa nem papinha, ela não está subordinada a homem algum, nem a instituição nenhuma, apenas sujeita a Cristo, que é o seu cabeça. Ela é democrática porque cada membro tem voz em seus assuntos, todos são iguais, todos refletem igualdade e responsabilidade. A igreja local governa a si mesma, mediante o voto dos membros, sobre todas as questões importantes. Cada congregação está apta para eleger os seus ministros, praticar sua liturgia e administrar os seus recursos oriundos dos congregados.
A igreja local escolhe seu próprio pastor e determina seu orçamento. Tudo é transparente, muito esclarecido. Entretanto, depois de apresentar essas 3 formas de governo, aí eu encerro a minha participação perguntando para você o seguinte: qual é a forma de governo mais coerente no Novo Testamento? É claro que a resposta ela é uma interpretação minha, claro, com todo respeito ao pastor Nilo, ao pastor Marcos, né, que vai também falar daqui a pouco, o pastor Waldenberg, né, também. Mas qual é a forma de governo mais coerente no Novo Testamento? O Novo Testamento revela uma forma de governo que, no meu ponto de vista, ele é mais democrático. Por quê? Porque a gente tem alguns exemplos. Quem foi o sucesso na hora de suceder Judas, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 15, quem foi que elegeu? Quem elegeu foi os 120 que estavam lá, né, junto com os apóstolos, elegeram. Quem escolheu os diáconos de Atos 6, de 1 a 5, que não é ministério, né, é um cargo, que foi criado devido à expansão e o crescimento da igreja. Então, quem elegeu foi a igreja. Quem que enviou Barnabé para missões em Antioquia? Atos capítulo 11, no versículo 22, diz que a igreja envia Barnabé. Quem que elegeu presbíteros em Atos 14, né, na cidade de Derbe, se não me engano, foi a igreja. A resolução dos problemas do primeiro concílio da história da igreja, né, que não foi o de Nicéia, né, foi o de Jerusalém. Quem decidiu foi a igreja. Então, considerando esses exemplos, né, eu particularmente, como pastor batista, eu entendo que o modelo democrático é o mais parecido com as ações da igreja no Novo Testamento. Inclusive, quais são os princípios democráticos? Né? Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja não tem papa. Todos os crentes são sacerdotes. 1 Pedro 2,9, todos os crentes são sacerdotes. Cada membro faz parte do corpo. Romanos 12, 1 Coríntios 12, diz que cada membro, cada crente faz parte, é membro do corpo de Cristo. A autonomia, inclusive, não é prerrogativa. Aliás, a autonomia não é prerrogativa de um indivíduo, é de um corpo, é de um grupo, né? É de uma coletividade. E, para mim, o cristianismo é mais pessoal do que institucional. Aliás, foi Jesus quem disse que o sábado não foi criado por causa do homem, mas o homem por causa... Aliás, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O valor da personalidade humana no cristianismo é maior do que o da instituição. Todos os crentes são um em Cristo, né? Gálatas 3:28. O sacerdócio é de todo crente, todos os crentes têm acesso a Deus, de acordo com Hebreus 10:29. Portanto, considerando esses princípios, né? Esses 3 modelos de governo apresentados hoje, que formam as igrejas, né? Históricas, pentecostais e neopentecostais, eu particularmente entendo que o modelo democrático, com todo respeito aos demais, né, ele parece se parecer um pouco mais com o Novo Testamento. É isso aí, Paulo. Não sei se eu superei o tempo, mas é isso aí. Não, você cravou o tempo. Então, estou falando rápido. Cravou, está nos 25 certinho aqui. Ok. E agora, né, eu quero fazer uma pergunta para o pastor Nilo. Pastor Nilo, tantos anos, né, na igreja presbiteriana, que a gente respeita de montão, né? Claro. E eu quero fazer uma pergunta para o pastor Nilo aqui, para ele me responder. É o seguinte: se a Assembleia com os presbíteros é soberana, né, dentro da congregação, os presbíteros ali, eles têm a palavra final, quais são as demandas para a igreja local, né, as demandas, o que, assim, a parte principal que possa ser decidida na igreja local, e quais as demandas que são resolvidas pelo Concílio Supremo? Eu gostaria de agradecer pela pergunta, mas gostaria de fazer um adendo, né? O regime presbiteriano é democrático, ele não é direto, é representativo. Uhum. Ou seja, é um governo que parte do povo. O povo, o membro, ele é parte preponderante. Por exemplo, nós decidimos as coisas mediante a Assembleia de Membros. Por exemplo, não se vende nenhuma propriedade ou se aliena ou se faz se não for
com uma assembleia de membros, certo? O membro que tem que ser 2/3 de membro para poder decidir, senão... E também a eleição dos presbíteros é uma eleição direta, certo? A nossa democracia não é direta como a do congregacional, mas é indireta, porque as pessoas representam. Agora, centrado na pergunta, a gente tem que saber o seguinte, a igreja local ela é independente, ela não é uma federação de igrejas. Ela tem sua CNPJ, tem todas as prerrogativas de uma igreja local, porém assuntos que são levados ao Concílio Superior não são aqueles mais comezinhos, aqueles mais corriqueiro. Por exemplo, disciplina de membros, quem decide é levado ao conselho, o conselho vai analisar, chama as testemunhas, tem direito à ampla defesa, né? E pode recorrer até a última instância. Uma coisa interessante no presbiterianismo, que a hierarquia não é nas pessoas, mas sim nos concílios. É interessante, né, que eu acho engraçado, que às vezes o pastor é presidente do sínodo, né? Mas ele pastoreia uma igreja pequenininha de 50 membros. Não tem nada a ver com aquilo que ele governa, né? O status, né? Então, ele é uma pessoa que foi eleito, é um moderador, note bem, é um moderador que ele vai tratar assunto. Então, depois do concílio, cessa a autoridade do moderador, cessa a autoridade das pessoas. O concílio é hierárquico, né? Para tratar assuntos importantes. Por exemplo, eu já tive muita oportunidade de estar defendendo ou acusando pessoas que cometeram, algum atos, né? Porque a base do presbiterianismo é a disciplina. Né? Então, o que acontece? A pessoa recorre. Então, as pessoas que vão analisar não são as mesmas, são outras pessoas escolhidas, já são suspeitos. Há uma suspeição. Então, porque o que é? Para garantir os direitos, certo? É uma forma mais importante. Não é assim, olha, como acontece no congregacionalismo, você está excluído de roda de membro. Não existe isso. A gente não entende desta forma. Tem que ser tratada, a pessoa tem que ter ampla defesa, tem que vai até últimas consequências, no caso de disciplina. E outras coisas também que não são assim, mas são tratadas desta forma. Agora, a coisa mais importante nos concílios são a questão doutrinária. Por exemplo, casos coisas polêmicas que aconteceram nesses últimos tempos, a igreja teve que se posicionar e trazer um documento para todas as igrejas. Olha, nós tratamos assim. Nós tratamos desta forma, né? A questão do homoafetivo, não sei o quê. A caso que deu muita polêmica, eu me lembro, para a gente tentar ilustrar como é que funciona, foi a questão da união estável entre homem e mulher, claro. Indiscutivelmente. Então e formou-se documento. Eu tenho um compêndio assim só de documentos que a gente chama de digesto. Às vezes é indigesto. Para digerir os assuntos que comumente aparecem, né? Transferência de membros, não sei o quê, batismo, isso dá tudo pano para manga. Mas a questão administrativa é exclusivamente da igreja local, certo? Agora, nós falamos das demandas, né? Às vezes, o que acontece? Nós somos... Os presbíteros são eleitos, mas tem coisas que não são delegadas para o presbítero, que é a questão das vendas, da questão da análise fiscal, né? Só que tem um problema. Às vezes a igreja local aprova
as contas do conselho, certo? Mas na hora de apresentar relatório para lá, para ver se está tudo certinho, para conferir, lá eles não aceitam. Aí ele volta, tem que ser feito de novo e assim por diante. Então nós temos uma coisa interessante. Ele é um congregacionalismo mais vigiado. Não pode fazer tudo o que quer, né? É um congregacionalismo vigiado. Então a gente tem que fazer as coisas acontecerem de acordo com a lei, com as normas, volta. Então o que acontece há uma decisão plena da Assembleia em certas coisas, na venda uma propriedade, ou outra coisa em relação a contas, doação, parte administrativa. E a questão também da disciplina, né? Mas o que fica para as assembleias superiores, que são hierárquicas, são questões mais doutrinárias, de fé, para tratar de uma forma equilibrada os assuntos importantes. Por exemplo, para nós, para ter como é que chama, o ministério feminino, foi difícil. E não foi as mulheres que realmente deram essa oportunidade, não foi uma conquista das mulheres, foi a conquista que os homens deram para elas, porque naquela época, o concílio era exclusivamente masculino. Então eles falaram, não, mas a possibilidade da mulher a gente ouvir a mulher, tanto, foi isso que aconteceu. Mas foi muito debate, não foi uma coisa fácil. Mas, então, isso norteia tudo, toda a igreja norteia, entendeu? Então, os concílios, eles são para resolver isso. E coisas acontecem, que eu acredito na demanda, né? Coisa que aconteceu, quando o juiz federal, ele achou que nós éramos um conglomerado econômico, como outras igrejas que são assim, né? E foi difícil, porque nossas igrejas locais, elas são igrejas locais. Ela não tem nada que ver com a outra igreja. E foi muito difícil. Nós tivemos que vencer com uma equipe de advogados para dizer que não é assim, que não funciona desse jeito. Funciona que a igreja é local, é a igreja local. Entendeu? Então ótimo. É isso aí. Espero que tiver alguma dúvida, né? A residência do poder está em Cristo Jesus. Claro. Nós também temos a mesma ideia. Mas ela é governada por presbíteros, homens capacitados, eleitos pelo voto popular. Não é necessário ter formação. Qualquer um que tem um caráter, tem dignidade, é uma pessoa equilibrada, pode ser eleita. Né? Não é uma coisa assim, formação. A única pessoa que tem que ter formação acadêmica é o pastor. É o pastor. O resto. E outra coisa, ele concorre. E os presbíteros, eles convidam o pastor e também demitem o pastor. Então, e eu acho que uma coisa interessante, essa é uma conversa minha com vocês, que o modelo de liderança de igreja é quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o melhor, seja servo de todos. Então, a nossa visão de liderança está mais centrada na pessoa que recebe esse munus de trabalhar com a igreja do que com o sistema. Eu já tive oportunidade, porque eu tive compartilhei com 3 tipos de governo, né? Episcopal. Por exemplo, eu conheci um bispo episcopal. Puxa vida, ele era um congregacional
puro, viu? Não vamos ver o conselho aqui, vamos tomar as decisões. Ele não tomava decisão sozinho. Então nós temos que entender que independe das pessoas. Agora nós brasileiros estamos acostumados com os coronéis, que a nossa formação cultural é uma formação autoritária. E isso nós estamos vendo desde o tempo do Dr. Robert Reid Calley, que ele teve que fazer a igreja, você conhece bem, fazer rapidamente para poder eleger os oficiais e formar a igreja, porque havia uma pressão social muito grande, certo? Na igreja evangélica fluminense. Foi muito difícil. Então, nós temos essa coisa, e muitas pessoas que estão realmente eleitos democraticamente agem de uma forma totalmente autoritária, entendeu? Nós vamos encontrar. Então, o problema não está totalmente no sistema, mas sim nas pessoas que estão realmente... No governo lá. Nós temos que entender que a nossa pirâmide social cristã é uma pirâmide invertida. Quem tem que ser o melhor, seja o menor. Entendeu? E que nós não temos, nós não temos essa hierarquia. Todos são iguais. Todos somos iguais. O presbítero e o pastor são iguais. Tem o mesmo voto. Quando elege lá para cima, em instância superior, sempre são 2 pastores e 2 presbíteros. E o presbítero, na nossa denominação, pode ser presidente da igreja. Um presbítero pode ser. Já tivemos presbítero, né? Leigo ser o presidente. Isso não acontece. Deixa eu dar uma tesourada aqui no senhor, rapidinho. Depois a gente vai continuar esse assunto aqui, é rápido, tá? Porque... Vamos lá, para poder tentar cumprir aqui, para a gente chegar no tempo. Tá bom. Eu tenho uma pergunta do pastor Marcos aí, mas se quiser para dar uma passadinha em alguma coisa rapidinho aí, pastor, fica à vontade. E o senhor vai fazer a pergunta para o pastor Klausenberg aí. Waldenberg. 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 Tá difícil aqui. Mas é muito bom Desculpe-me. ouvir os irmãos. Eu realmente estou me sentindo menorzinho aqui, viu? Mas que bom, né? Eu acho que vale a pena a gente aprender, né? É o slogan aí, né? Vamos aprender, né? E eu quero dizer que está sendo muito gratificante ouvir os irmãos, né? Principalmente o nosso amado pastor Fábio, que vai ter um bom entendimento e conhecimento dessa questão. E eu quero dizer que é uma questão, governo de igreja, que, confesso, irmãos, que nós nunca nos preocupamos com isso, no nosso ministério. Nós somos um ministério independente, não é? Então, nós sempre fomos administrados por um pastor, né? Já de muitos anos, que é o fundador do ministério, e agora jubilou, né? E nós assumimos aí algumas responsabilidades em relação ao ministério. Então, por sermos um ministério independente, então nós não temos convenção, né? Nós não temos uma convenção. Então, nós somos regidos, né, pelos pastores, né, pelo pastor presidente, né, e através de uma assembleia, né, ministerial, né, e também a Assembleia Geral, porque nós somos um ministério que tem um governo misto, né, que é congregacional e presbiteral, né, ou presbiteriano, né. Então nós temos um governo misto, e isso foi criado, né, pelo pastor, né, que antes era só congregacional, mas devido às dificuldades de gerir alguns assuntos, não é, que trazia algumas polêmicas, até dificuldade entre os irmãos, né, no ministério. Então ele achou por bem montar, né, um grupo de presbíteros, né, diáconos. Então hoje nós temos uma reunião ministerial, né, que trata dos assuntos, né, quando é necessário, né, alguns assuntos para aprovação, aí é feita uma Assembleia Geral, aí a forma congregacional. Né? Então nós, na verdade, nós nunca nos preocupamos muito com essa questão de governo. Né?
Mas a gente percebe que há uma necessidade, né, de nós nos preocuparmos com isso hoje, né? O pastor fez esse comentário, né, que esse é um assunto que às vezes não é tão relevante em muito ministério, né? Que às vezes surgem muitos ministérios aí, né, e eles não se preocupam com essa questão de governo. E hoje é muito fácil abrir uma igreja, não é? Muito fácil abrir um ministério. Mas que tipo de governo vai gerir, né, e vai orientar os irmãos, né, e vai orientar aquele pastor? Então é muito importante. Então estou ouvindo os irmãos aí, tem sido gratificante, né, aprender um pouco mais a esse respeito, porque nós estamos inclusive para discutir, né, algumas questões, né, referente a isto, né, questão do ministério, né, e também essa questão, né, do governo da igreja. Nós estamos em vista de fazer uma reunião para nós tratarmos essa questão, né, de estatuto, né, que gere o ministério, que é o estatuto constitucional, né, que nós temos um estatuto constitucional do ministério, apesar de sermos um ministério independente, nós temos um estatuto constitucional, né, e, enfim, nós somos uma igreja organizada, né, mas precisamos, né, atualizar algumas coisas no nosso tempo que estamos vivendo, né. Mas, como eu repito, né, foi muito bom, e é muito bom estar aqui com vocês, né, aprendendo um pouquinho mais. Mas vamos lá, pastor Waldenberg, é um prazer, né, estar com o senhor aqui, né, e já estive aí em São José dos Campos pastoreando por 3 anos, uma igreja aí no Jardim Imperial, das nossas igrejas, viu? E isso foi por volta de 1980, tem uns aninhos aí, né? Então ficamos ali por 3 anos pastoreando a igreja aí, uma igreja que veio do nosso ministério mesmo, da igreja do Rio de Janeiro. Eles não estavam conseguindo gerir a igreja, então passou o pastor Juraci, na época, que era o pastor presidente do ministério. Aí coube a mim estar pastoreando essa igreja por 3 anos ali, né? Então, é uma cidade muito bonita, a gente tem um carinho por ela. E muitas pessoas ali ainda são amigas da gente, né? Temos contato com o pessoal lá que congregava conosco. Mas vamos lá, a pergunta para o pastor Waldenberg. Pastor, quantas igrejas ICER coexistem em São José? São 2 perguntas. Essa é a primeira pergunta. Posso fazer as 2 já ou faço depois? Pode fazer as 2. Fazer as 2, né? As igrejas são totalmente independentes? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, a minha gratidão por estar com vocês. Eu quero agradecer especialmente o pastor Fábio. Que sabedoria, que propriedade, que clareza de ideia, que unidade bíblica na sua palavra. Nós poderíamos, depois da palavra dele, agradecer, orar e tomar café. Com certeza. Não mais nada. Concordo, viu? Entendeu? Orar, agradecer e vamos tomar café, gente. Não sobrou nada, ficou nada. Entendeu? Então, a mente prática, fantástica. Eu fiquei feliz com isso. Bem, aqui em São José, a Igreja Cristã Evangélica em São José, ela tem 106 anos. Ela faz 107 agora e ela é autônoma desde então. Nós somos aqui ao todo em São José, só em São José, 20 igrejas autônomas. Nós possuímos atualmente 8 congregações. Elas são todas filhas dessa, porque essa igreja é a mais antiga aqui. Ela, inclusive, auxiliou algumas outras denominações quando chegaram aqui. Isso aqui era um polo de tratamento de tuberculose. Os pais vinham por conta do clima e dos médicos especializados nesta área para tratar de tuberculose. Então, muita gente veio. E a igreja, então, ela recebia todos os irmãos e ela favorecia esses irmãos, depois de um tempo, a abrir a sua própria denominação. Ela auxiliou com isso, né? Então, ela abriu congregações e auxiliou outros que vieram. Hoje nós temos 20 igrejas autônomas. Como é que é uma igreja autônoma? Ela é
totalmente independente, financeira, espiritualmente. O que ela presta a outra da mesma denominação? Nós temos um conselho ético que nos faz andar na mesma direção. Não obstante a isso, nós percebemos que dentro da cristã evangélica, aqui em São José, tem algumas que são tão distintas que nem parece da mesma denominação, por conta dessa autonomia que ela tem. Nós temos uma forma de governo, nós nos sujeitamos a essa forma de governo, nós temos um sistema litúrgico de culto, nós assinamos um documento que nos leva a sujeitar-se a esse, mas a igreja autônoma, nem sempre ela preserva esta unidade doutrinária, esta unidade litúrgica, ela é independente, entendeu? E nós trabalhamos muito para que a igreja torne-se independente. Nós investimos financeiramente, nós investimos com know-how pessoal para que ela se torne independente. Eu não sei se eu respondi, pastor Marcos. Muito bem. Obrigado pela resposta. E é bom saber, né, que nós temos uma igreja aí, né, que defende a obra do Senhor e que tem, assim, a mesma sigla da gente, né? Que privilégio para nós, né? Honra para nós. Honra para nós também, viu? Um grande prazer conhecê-lo, viu? E obrigado por fazer parte aí desse evento que está acontecendo. Deus abençoe. Um privilégio conhecê-lo. Já conheci o pastor Paulo, dividi com ele já 2 mesas, foi honroso para mim. O interesse dele, a sabedoria dele o precede. O amor que ele tem com a obra é muito grande. E isso vai na frente dele. E eu quero apresentar a minha gratidão pelo tempo que passamos juntos e o que eu aprendi. Foi para mim incentivo, o amor e o investimento dele. É um homem que pensa a igreja 24 horas. É um homem que respira a igreja. Ele alimenta-se desse assunto o tempo todo. E ele contagia, o ânimo dele no que tange a igreja é contagiante. Tem uma perguntinha aqui para o senhor ainda. O senhor estava falando da independência da igreja, né? E eu conheço uma igreja congregacional, tá? Uma batista, que ela é totalmente independente. Ela não tem convenção, tá? Então, quando o pastor Nilo falou a respeito do Supremo Concílio, e quando nós falamos pastor Fábio falando da independência da igreja, e o senhor também falando da independência da igreja, mas tanto o Supremo Concílio, tanto a convenção, ela serve para regulamentar o que é mais importante da igreja, não serve? É a questão litúrgica, né? Então é isso que eu ia perguntar para o senhor. Existe uma convenção, tá? Apesar de ser independente, em que as igrejas precisam estar alinhadas? E como isso funciona com a convenção? Vamos lá. Nós temos uma convenção nacional, uma convenção regional, nós temos um concílio nacional e um concílio regional. Essa igreja aqui, ela pertence à região do Vale do Paraíba. A região do Vale do Paraíba, hoje, ela tem 35 igrejas autônomas e parece que 11 congregações. E só a nossa igreja aqui, ela tem 5 congregações. Nós estamos na 6ª congregação. E lutando para que elas se tornem autônomas e caminhem com as suas próprias pernas. A convenção, ela se reúne extraordinariamente ou ordinariamente a cada 2 anos. Nos interregnos dela, ela é presidida pela MEAN, Mesa Executiva Administrativa Nacional. Ela tem um presidente, ela tem 2 vice-presidentes, 2 tesoureiros, 2 secretários. Eles se reúnem para coordenar os assuntos
eclesiásticos, administrativos, financeiros. Esta MEAN, ela tem um conselho de ética que trabalha para gerar e gerir os assuntos de ordem espiritual. Os pastores, eles trabalham debaixo de um orientador espiritual, a quem nós chamamos de diretor de pastores. E tem o concílio. O concílio é basicamente administrativo. Só administrativo. Ele não trabalha outros assuntos. A convenção, ela trabalha assuntos espirituais e administrativos. E tem o nacional, que compreende todas as igrejas do território nacional do Brasil, e existem as regionais. Aqui em São Paulo, por ser uma região grande, ela tem duas regiões. Tem a região de São Paulo e tem a região do Vale, que compreende aqui e o Rio de Janeiro. E essa região, ela tem líderes que coordenam. Amém. É que eu vejo, em se falando do princípio da igreja, né? A visita de Paulo a Jerusalém, eu consigo ver nitidamente que a igreja ela não é 100% independente. Ela não pode ser 100% independente. Ela tem que ter uma convenção, né? Existe sim essa igreja 100% independente, mas ela precisa de uma convenção, precisa de um concílio para poder reger, para poder não se perder, né? Porque a igreja totalmente independente, ela fica como uma folha ao vento, não é verdade? É isso aí. Então, a convenção alinha. Exatamente, para poder alinhar. A pergunta para o pastor Fábio, já que o pastor Fábio conhece muito de governo de eclesiástico, né? Estudei com ele esse tema, aprendi demais com ele. E eu quero fazer essa pergunta para o senhor. Uma igreja, ela constrói o seu estatuto, né, no seu nascimento, e escolhe-se um tipo de governo, né? Então, a igreja mista hoje, né, que muitas igrejas adotam lá, né, o pastor Marcos foi claro, né, quando a igreja local ela começa a crescer, então ele institui ali um corpo de presbítero, aí essa igreja, esse estatuto, ele se torna misto para dentro dessa congregação, porque a congregação está crescendo, então ele põe as demandas para os presbíteros, isso é normal, existem várias igrejas assim, para os presbíteros tomarem decisões e não sobrecarregar a igreja, né, que às vezes está crescendo, né, e a coisa acontece. Eu acho muito bom. Mas a pergunta é, se a igreja ela constrói um estatuto para poder seguir um governo, e de repente, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, vai convivendo com outras igrejas, vai convivendo com outras pessoas, e começam a viver um governo que não é o governo que está em estatuto. O que pode acontecer com a igreja? A pergunta é essa, o que pode acontecer com uma igreja, nesse caso? Ótimo. Eu sou um pastor, eu não sou um pastor neófito, né? Não sou um pastor sênior, né, como o Nilo, o pastor Marcos, né? Nós somos neófitos, porque eu tenho 15 anos de pastor. Pastoreei uma primeira igreja, uma congregação que nós organizamos. Depois de 10 anos, antes da emancipação, eu acabei entendendo que era o momento de entregar, e depois fui convidado para pastorear uma igreja hoje, que é a PIB lá em Jardim Paineira. E ao chegar lá, eu tive que fazer algumas reformas no estatuto, né? Tive que compartilhar com a igreja a necessidade de fazer reformas no estatuto, e a igreja entendeu que teríamos que fazer e fizemos. Não foi nada estrutural, né? Nada pétreo, né? Mas algo que se tornasse mais prático, né? E eu quero, não posso esquecer, porque eu tenho pouco tempo, e eu quero valorizar a fala do pastor Nilo, porque ele disse uma coisa que é muito interessante, que é comum a todos os pastores, independente do governo que eles estejam gerindo ou utilizando. É que, independente se ele é episcopal, se ele é presbiteriano, se ele é congregacional, se ele for intrinsecamente teocrático, né, se a gente valorizar a vontade de Deus, é possível que os três dê certo. É possível que os três dê certo, né? É claro que eu, particularmente, como batista, entendo que o congregacional é melhor. O presbiteriano entende que inclusive,
é o equilibrado, né? Porque você consegue encontrar as duas coisas dentro do governo, né? E o episcopal, que é possível que dê certo também, se houver uma submissão a Deus, mas ele tem alguns problemas maiores, né, na prática, para lidar com ele. Mas todas as vezes, quando se fala de alterar um estatuto por causa de mudanças governamentais, é preciso entender que o estatuto tem algo que é pétreo, igual à Constituição brasileira. Né? O Brasil é um país, ele desde 1966 adotou o nome de República Federativa do Brasil, república por causa porque é o povo que elege, né, os seus representantes, federativa porque ele tem 26 estados mais um distrito, 27 unidades políticas, mas é regido por uma Constituição. Apesar de todos serem autônomos, né, eles podem criar seus próprios impostos, suas taxas, ter seu próprio exército, pode criar suas leis, mas nenhuma delas pode contrariar a Carta Magna, que é a Constituição. Né? Porque tem algo que é pétreo, né, que inclusive está sendo discutido hoje. Né? Por exemplo, direito civil, um deles que é a liberdade, isso não pode ser contrariado, isso não pode sair porque isso é constitucional, isso faz parte, é objeto da democracia, que é a liberdade, isso não pode ser vendido nem comprado por nada. Então, o estatuto eclesiástico também tem a mesma linha, tem algo que é pétreo. Por exemplo, todo estatuto tem que ter as finalidades da igreja, tem que ser muito claro isso, a igreja ela tem fins. Para que ela existe? Isso não pode ser subtraído do estatuto, inclusive o cartório nem considera. Tem que estar na primeira página. A segunda coisa que é pétreo no estatuto são os direitos e deveres dos membros. Tem que estar lá. Aliás, até antes de direitos e deveres, tem que estar lá no estatuto a condição para ser membro daquela instituição. Porque se isso não ficar claro, qualquer um pode se tornar. E depois, juridicamente, se você alegar que A, B e C, por causa de comportamento, por causa de identidade A, X, você não aceitou como membro, a primeira coisa jurídica que se pergunta mas está claro no seu estatuto que a condição para ser membro é essa? Se tiver, quem está reivindicando perdeu. Se não tiver, você vai ter que aceitar, porque no seu estatuto isso não está claro. Então isso tem que estar claro no estatuto. A outra coisa é direitos e deveres. Olha, a igreja é uma sociedade, é uma organização, e uma vez que é uma sociedade, é uma associação de pessoas, lá tem os mesmos, tem direitos e deveres, então é preciso que isso seja considerado. Então, se ao longo do caminho a igreja entende que precisa repensar o seu modelo de governo, isso é muito simples, né? Preserva o pétreo, preserva o que não pode ser alterado, e quanto à forma de governo que se subentende que a partir daquele momento deve ser melhor, isso, se for presbiteriano, deve ser discutido com o conselho, depois repassado para a igreja, né, com o apoio dela, comunicado. Episcopal, a gente precisa consultar ninguém, e o congregacional se consulta a igreja. Vale ressaltar o seguinte, que todos os modelos de governo, inclusive o batista, eu que sou batista, sobressai em algum momento o presbiterianismo. Por quê? Porque existe realmente assuntos que devem ser tratados exatamente primeiro, digerido com a diretoria da minha igreja. Na minha igreja a gente faz a assembleia bimestralmente, mas antes de a gente compartilhar as decisões que foram tomadas, principalmente assuntos mais graves, mais sérios, a gente primeiro dilui ele, dissolve ele com a diretoria estatutária da igreja, de modo que quando isso vai ser levado para a assembleia, isso já foi mastigado, dissolvido, né? Então acaba avultando em algum momento o presbiterianismo, né? Quando na verdade, e da mesma forma isso acontece com o presbiterianismo também, como o próprio pastor Nilo falou. Então essa forma de alteração do estatuto, ela deve ser muito circunstancial, muito contextual, né? Deve atender os fins da igreja. Obviamente, nunca abrir mão dos princípios bíblicos, né? Mas preservando isso, a forma de governo deve ser a que melhor funcione, desde que não desconsidere princípio bíblico, aquilo que o Novo Testamento ensinou como teocracia, fazer a vontade de Deus e seguir como igreja. Certo. Vamos lá, estamos já em cima da hora, né? Fazer aí as nossas considerações finais, nos despedir, porque acabou o nosso tempo, né, mestre? Já deu? Puxa vida, não dá para fazer uma perguntinha ainda aqui, o pastor Marcos? Opa, pastor Marcos, pode fazer uma pergunta ainda. Na verdade, a gente não tem muita pergunta para fazer, mas aproveitando a minha oportunidade, gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Fábio, né? Essa questão,
que ele acha do governo misto. Na prática, ele já acontece. Né? Na prática, ele já acontece. Né? Na prática, ele já acontece. Eu, particularmente, eu me identifico muito com o modelo congregacional, porque eu sempre brinco na minha igreja, né? Se nós tomarmos uma decisão e errarmos, a culpa não é minha, a culpa é nossa. Né? Se nós acertarmos, glória a Deus, porque Ele nos deu discernimento e acertamos. Né? Eu tenho muito aversão ao modelo episcopal, principalmente o monárquico, né? Que você concentra, a pessoa é poder legislativo, a pessoa é poder executivo e poder judiciário. Né? A probabilidade dessa pessoa errar é muito grande, né? Porque, inclusive, até infringe princípios bíblicos, porque a Bíblia vai dizer em vários lugares, principalmente nos livros poéticos, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, consultar é sempre mais saudável, né? Que tomar decisões próprias, né? Então, eu entendo, pastor Marcos, que na prática, como esse modelo de governo já acontece, ele, mesmo que você identifique ele como sendo congregacional, mesmo identificando ele como presbiterianismo, é possível que essas duas modalidades, elas simultaneamente, elas possam interagir, intercambiar, de acordo com a necessidade, de acordo com o que está sendo discutido. Porque, por exemplo, eu como pastor batista, tem assuntos que eu não posso digerir com membros, com todo respeito, leigos. Eles devem saber, né? Mas como é que eu vou discutir, por exemplo, eu não sei se eu devo citar, mas uma discussão a nível de alteração no conceito de igreja. Né? Então, como é que eu vou discutir isso com pessoas que não têm a mínima noção de teologia, não têm a mínima noção de Bíblia? Né? A gente respeita os membros, porque os membros no mundo congregacional, ele não é tratado apenas como número, ele é tratado como pessoa, como membro do corpo de Cristo, deve ser respeitado como isso, mas tem limites, né? Tem limites, então tem coisas que tem que ser digerido com quem realmente está à altura para digerir. E depois você comunica, compartilha, que eu faço muito isso. É muito comum quem é batista ter problemas em assembleia. Nas assembleias, às vezes, quando eu não era pastor, que participava de uma outra igreja, o pior dia para mim era a assembleia. Porque era parecia um ringue, né? Parecia um lugar onde as pessoas iam medir força. A minha ideia é melhor, e pastor se desequilibrava, batia na mesa, e só faltava sair realmente na força, né? E eu, graças a Deus, hoje aprendi como conduzir uma assembleia sem realmente chegar a essa realidade, né, esse conflito. Então, uma das práticas, dilui primeiro os assuntos mais graves com a diretoria estatutária. Né? Depois compartilha com a igreja a decisão que a estatutária tomou e por que ela é mais saudável, por que ela é melhor. E a igreja, ela compreenderá exatamente que a decisão tomada por um grupo, ela foi sábia, ela foi inteligente. Sempre vai ter um ou outro que vai dizer assim, olha, não, mas como é congregacional, a maioria decide, né? E às vezes acontece até de ser unânime, né? Ok, pastor, muito obrigado. Ele fala com muita propriedade, né? Como diz o nosso pastor Vandenberg, né? Realmente, ouvir ele é muito bom, né? Ele realmente entende da área. E eu quero realmente já fazer minhas considerações finais, né? E agradecer primeiramente ao pastor Paulo, né? Que nos convidou para estar aqui e estar com esses homens de Deus aqui, né? Poxa, valeu a pena, né? E que Deus abençoe cada um de nós, né? E fica a palavra, né? De Provérbios, né? Ande com os sábios, né? Que você vai se tornar mais sábios, né? E eu gostaria só de repetir a palavra do pastor Nilo, que ele pode dizer aí, né? Quem quiser ser maior, que seja menor. E quem quiser ser melhor, que seja servo de todos. Gostei dessa palavra. Né? Gostaria de fechar, né, esta minha fala com gratidão, né, a Deus, né? E gratidão por estar entre vocês. Muito obrigado. Eu também fui muito grato. Primeiro, eu quero considerar que eu sou mais privilegiado por estar conhecendo o pastor Nilo, que eu conhecia de fama, mas não conhecia pessoalmente, né? O pastor Paulo, que sempre falava do seu pastor, Marcos, né? O próprio Paulo, né, que eu conheci como aluno, hoje ele é pastor, né? É um privilégio muito grande. E está aqui interagindo, aprendendo com o pastor Waldenberg. Waldenberg. Mesmo, agora a gente acerta. Mesmo distante, mas foi um prazer em conhecê-lo, viu, pastor? Quem sabe um dia Deus nos dará uma ocasião de estarmos tomando um café junto, né? Então eu estou muito satisfeito por essa oportunidade.
e que Deus nos dê outra oportunidade, né? Amém. Pastor Waldenberg. A minha gratidão, meus irmãos, por poder aprender com vocês. E que Deus nos conceda trabalharmos temas bíblicos para que o reino de Deus cresça e que a igreja que o Senhor Jesus confiou a nós como líderes possa refletir a glória de Jesus. E que a nossa unidade seja vista como um instrumento de paz para a sociedade. Amém. Obrigado. Pastor Nilo. Eu agradeço a oportunidade, pastor Paulo, de estar aqui e conhecer esses nossos colegas maravilhosos, né, que estão... E estou aprendendo também com vocês, né, porque a gente nunca... O aprendizado ele é acumulativo, ela vai trazendo outras informações e criando outras possibilidades. Eu agradeço muito, né, estamos aí para crescer e tirar dúvida, né, porque nós estamos vivendo hoje num caldo conflituoso, né, de pensamentos e de ideias, e não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a paz, é o amor, a justiça, é tudo isso. Então eu agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe a todos, abençoe ao presbítero, Deus te abençoe, e vamos caminhando, né? Amém. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz, né, com esse primeiro podcast, e eu oro a Deus para que não seja o primeiro, mas o primeiro de muitos. Pastor Waldenberg, eu aprendi a amar o Senhor, tá? Amém. E os seus conselhos têm me ajudado muito. Muito obrigado por tudo. Pastor Fábio, né, meu professor de teologia, um prazer poder ter você aqui. Pastor Marcos, não tenho o que falar, obrigado mesmo por estar aqui conosco, muito obrigado por aceitar o convite. Pastor Nilo, foi um prazer, muito obrigado. As referências que eu tive do senhor realmente valeu a pena, obrigado por ter vindo. Se confirma, né? Se confirma. Presbítero Reginaldo, obrigado por ter vindo. Irmãos, é isso aí, aqui termina o nosso podcast e o nosso tema, né, da nossa próxima... do nosso próximo evento, a minha finalidade é falar sobre psicologia e aconselhamento pastoral. E a gente vai trazer esse tema para cá. Obrigado a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz do Senhor. Amém. Deus os abençoe. Amém. Atenção, atenção. Abertura relâmpago do nosso carrinho de compra. Isso mesmo, novas vagas disponíveis para o curso teológico Sola Escritura. Mas fica ligado, você terá apenas 72 horas para comprar. Sola Escritura é um curso online com material digital gratuito, de fácil aprendizado, com certificação da BAR e o que é melhor, de baixo custo. E então, tá esperando o quê? Acesse o link ou entre em contato.